Olá, amigos, como prometido, eu estou de volta aqui com mais um vídeo. A gente vai falar nesse sobre as PEPs e dar início à PEP 8, tá? Bom, resumidamente, o que que é a PEP, né? A PEP seriam as medidas, né, de melhoria publicadas para a linguagem Python. Por ser uma ferramenta open source, logicamente ela é uma ferramenta flexível, onde todos os programadores, né, de alto nível, desenvolvedores, propõem melhorias constantes para a linguagem, né, para o código Python, buscando sempre correções e agregações. O que a gente vai falar? A gente vai falar especificamente da categoria 8, conforme vocês estão vendo na tela, né? Ela foi publicada no intuito de instruir a melhor maneira de estruturar o nosso código Python. Ao meu ver, seria basicamente um método de boas práticas da estruturação, né? É um guia de estilo, que nem o nome que foi dado aqui, né? O título é Style Guide for Python Code, né? Basicamente ser um guia de estilo para o código Python, né? Vale ressaltar que todos esses artigos aqui publicados, né? Todas as PEPs publicadas têm uma avaliação. Então ela precisa ser aprovada para ela ser publicada aqui como oficial, né? Se a gente vê aqui, né, no python.org, deixa eu mostrar aqui onde que eu entrei. A gente vê aqui no python.org em documentation index, né? Ele vai cair nessa página aqui. A gente vai ter acesso a todas as PEPs, e vocês podem estar consultando para fazer a leitura e praticar elas, né? Colocar na prática. A gente vai falar exclusivamente da PEP 8. Aqui ele também mostra o autor da PEP, tá? Claro, existem dezenas de informações complementares aqui que pode ajudar todos nós, né? Mas no geral, a gente vai, como eu disse, iniciar pela PEP 8, que é a ordem que eu tô aprendendo, né? Eu iniciei pela PEP 8, então eu vou passar para vocês também iniciar pela PEP 8, e conforme eu for passando pelas outras PEPs, né? Eu também vou publicando os vídeos. Bom, basicamente é o que a gente precisa saber para iniciar a programar. Então a gente não precisa focar nas outras por agora, somente na PEP 8. Eu separei 7 tópicos, né, pra gente falar nesse vídeo. A gente vai iniciar pelos Camel Case, conforme vocês estão vendo na tela. E a gente vai finalizar no tópico 7, que seria como finalizar um código Python, né? Que ele fala assim que a gente precisa sempre colocar uma linha em branco, né? Sempre deixar uma linha em branco para finalizar aquele código. Eu vou mostrar. Eu coloquei 3 aspas duplas aqui, como um comentário longo, né? Que a gente vai fazer esse vídeo, eu vou colocar ele dentro de um comentário longo para a gente ter controle do que a gente está fazendo. Bom, o Camel Case basicamente é o nome das classes, né? Seria a classificação para a gente dar o nome, né? Do que a gente quer daquela classe. E o que que ele fala, né? Ele dá um método de estruturação para as classes, né? Para os nomes de classes. Por exemplo, eu coloquei duas certas aqui e duas maneiras erradas. Essa primeira aqui, essas duas primeiras aqui, a calculadora científica com nome composto, são as duas maneiras certas de classificar, de fazer essa classe, né? Dar nome a essa classe. Por quê? Ele começa com uma letra maiúscula e o nome composto também, ó. Calculadora, C maiúsculo, científica, o nome composto, C maiúsculo. Se a gente vir aqui, ó, na calculadora científica, ela sempre, os dois estão começando com a letra minúscula. Se a gente deixar o mouse aqui em cima, ele vai falar class name should use camel case convention, né? Ele fala assim, ele mesmo já dá a dica pra gente que em camel case ele colocou junto ali os dois Cs maiúsculos, né? Ele já falou que a gente precisa corrigir. Então essa aqui não é a maneira correta. Tá separado e tá minúsculo. Aqui tá separado e tá maiúsculo. Vamos ver o que ele traz aqui. Ele traz declarado, calculador definido above, sem uso, basicamente, né? Então também tá errado. Se a gente juntar aqui, vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar definido above, blá blá blá. Também não trouxe nenhuma informação relevante, provavelmente porque a gente já tem ele aqui criado. Bom, tanto faz. Vamos tirar essas duas que estão erradas aqui. Vamos deixar só as duas certas. Vamos colocar eles aqui dentro do comentário para ficar bonitinho. E a gente fala sobre a segunda aqui. Bom, eu acho que deu para entender. Eu enrolei a língua, mas o importante é passar a ideia para vocês. Então, assim, definir nome de classes, que são os Camel Case.
A primeira letra sempre tem que estar maiúscula, não tem espaço. Se tiver nome composto, não é separado, é junto. O que diferencia as palavras é o começo da palavra, que ela começa como maiúscula, tá? E o item 2, o que que é? A gente vai separar funções ou variáveis com nomes em minúsculos separados com under, underline. Underline. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela que é o seguinte. A gente vai separar. Eu vou definir um valor aqui, uma variável, que é o seguinte. A gente vai definir soma. Vou dar só um exemplo. Definir soma 2. Esqueci de colocar aqui os 2 pontos. Aqui que a gente coloca aqui. A gente coloca número igual a 4, número ímpar igual a 5. Bom, é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, a gente separou aqui a função com um underline e as duas começou minúsculo. Então, assim, se a gente quer separar funções ou variáveis, a gente vai usar esse método aqui. A gente vai usar o nome minúsculo, a gente vai usar o underline quando houver duas variáveis, né? E sempre é um espaço. Isso aqui é muito importante, ó. A maneira correta de separar. Eu coloquei um espaço aqui e um espaço aqui. E aqui, ó, na variável, eu coloquei o underline para separar as palavras, um espaço aqui e um espaço aqui. Basicamente isso, a gente vai usar o underline para separar eles, tá? O item 3, deixa eu colocar isso aqui também dentro do comentário. O item 3. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar... aqui a gente vai falar sobre indentação. Acho que agora é a hora de falar sobre indentação. A gente vai usar 4 espaços para inicialização de uma linha como forma de indentação, tá? É o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês que sempre que vocês forem fazer uma indentação, deve começar com 4 espaços e nunca um tab, tá? Por que que esse não se usa o tab, né? Eu acredito que esteja relacionado ao hardware dos computadores ou ao sistema operacional. Por exemplo, se eu tô programando um código aqui, eu começar a usar Python e quiser enviar esse código para alguém ou colocar para baixar, alguém baixar o meu código, existem grandes possibilidades desse código dar errado no computador destino, no sistema destino, devido às configurações justamente de tecla. Tá? Por isso que se usa tab. O tab sempre vai ter uma identificação padrão, né? Aquele espaço, aquele valor padrão. Então, a recomendação de indentação é sempre usar 4 espaços ao invés do tab, tá? E às vezes o tab pode até ter um tamanho diferente. Ele não pode ser... talvez ele nem tenha os quatro espaços que a gente dá, né? Às vezes o tab pode ser só 2 espaços ou 3, né? Depende do valor especificado. Talvez seja do teclado, não tenho certeza, tá? Mas já ficamos avisados que tem que ser 4. É recomendado 4 espaços, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. If a em banana. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Print. Só como exemplo, tá? Tem. Beleza. Eu dei 4 espaços. Se vocês verem aqui, ó. Eu não tenho certeza se eu der um tab, ele vai comer. Ele comeu o mesmo tanto de espaço aqui. Dá a impressão que foi 4 espaços. Mas, por garantia, sempre faça os 4 espaços, tá? Bom, basicamente é isso. Sempre que for fazer... iniciar uma linha, né? Como forma de indentação, dê os 4 espaços, tá? Bom, próximo item do PEP 8. A gente vai ir para o item 4 agora. Deixa eu colocar esse item aqui dentro do comentário.
Deixa eu atender a ligação aqui, já vou com o vídeo. Voltei, deixa eu colocar essa classe aqui dentro dos comentários, né? A 4, o que que eu coloquei no item 4? Vamos dar uma olhada aqui. Eu coloquei... Ah, tá. Beleza. Então, assim, entre cada classe que a gente for criar, a gente vai distanciar ela com duas linhas. Então, vamos lá. Utilizar pelo menos duas linhas em branco a cada classe criada. Então, vou dar um exemplo. Ele baixou um print aqui do nada. A gente vai fazer o quê? Class caderno. A gente vai dar dois espaços e vai criar a próxima classe. Class calculadora. Ele vai dar o tab automaticamente aqui. Então, assim, nesse item 4, ele fala que a gente tem que dar sempre dois espaços entre cada classe criada. O item 4 é basicamente isso, tá? Não é mais extenso que isso. A gente vai colocar o item 4 aqui. E a gente já pode partir para o item 5. O que é o item 5? O item 5 é relacionado aos importes. A gente, se vocês notarem, vocês viram que é bem rápido, né? A explicação do PEP 8. É realmente boas práticas, né? Não é nada muito elaborado, ensinando sobre programar já. É realmente como você deve estruturar o seu código, né? Se você for importar algum programa, alguma coisa, você não pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, não pode dar import sys, uma vírgula, espaço, OS. Você está importando duas coisas aqui, mas não pode ser na mesma linha. Essa não é a maneira correta de se fazer. A maneira correta é import OS. Você separou em duas linhas cada coisa. Então, se eu tenho duas coisas para importar, eu coloco a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, assim vai, tá? Vou colocar um comentário aqui, ó. Se você quiser importar coisas específicas, eu vou abrir aqui vou colocar até três. Até três. Você pode utilizar conforme abaixo. Que é o quê? Até três coisas que você quiser importar. Você vai fazer assim, ó. From types import. Não se preocupe com o significado de cada coisa, porque isso eu vou falar mais para frente. Aqui é realmente mostrando a estruturação do código, tá? Não vou explicar o que é string, o que eu coloquei type ali, né? O que é o import, da onde ele vai buscar isso, entendeu? Isso tudo vai vir depois. Então, vamos lá. E caso haja muitos imports, né? Imports do mesmo pacote, a gente vai fazer assim, ó. Faça como que a gente vai fazer se tiver muitos pacotes, muitos imports do mesmo pacote. A gente vai colocar from types import. Aí a gente coloca vamos lá. A gente coloca 1, 2, 3, 4. Não, acho que eu errei. 1, 2, 3, 4. String type. Isso aqui, caso haja muitos pacotes, tá? List type. 1, 2, 3, 4. Set type. Reparem que eu sempre estou colocando a letra maiúscula no nome composto. Isso também já entra como as boas práticas do PEP 8. Bom, a estrutura do seu programa deve estar conforme eu disse anteriormente, tá? 4 espaços nas indentações, 2 espaços entre classes, né? Os imports devem ser um em cada linha. Se for até 3, você pode usar na mesma linha, mas como eu disse ali, ó, from types import string type, vírgula, espaço, list type. Caso haja muitos imports, você vai fazer nessa estrutura que eu fiz aqui, ó. From types import, e você vai fechar ele aí, tá? Bom, aí deixa eu colocar um comentário aqui, ó. Que é o seguinte.
Os comentários e os imports, eles devem estar no topo do seu código. Então, por exemplo, se você tem comentário, ele deve ser a primeira coisa do seu código, deve ser a primeira parte, né, para onde o seu código se inicia. Depois dos comentários, você vai colocar os imports. Então, basicamente, se a gente fosse montar agora um código e tivesse muitos imports e alguns comentários ou muitos comentários, eles sempre vão se iniciar primeiro pelos comentários, depois pelos imports, nunca o contrário, tá? Essa é a melhor maneira de se estruturar e é a maneira recomendada como boas práticas do PEP 8. Eu vou colocar ele aqui, ó, já, ó, dentro do comentário. Deixa eu apagar aqui. Eu vou digitar aqui, ó. A estrutura do seu programa deverá ser como no topo, inicia-se com comentários, em seguida seus imports. Então, comentários, imports, código Python. Essa deve ser a maneira que você vai estruturar o seu código, tá? O que eu vou falar aqui no próximo item? Em 6. Já está no penúltimo item. Não use espaços em expressões ou instruções. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Something, qualquer coisa is wrong. Quer dizer, isso aqui está errado. Está errado. A gente não vai utilizar espaço. A gente não vai utilizar espaço ali. Eu vou colocar a maneira correta. Por exemplo, something correct. Essa é a maneira correta. Porque eu não utilizei espaço aqui no valor da expressão, na instrução. Eu coloquei junto. Essa é a maneira correta. Não tem espaço aqui no meio, tá? O is wrong e is correct é apenas uma instruções. Por exemplo, outra maneira incorreta de se fazer. Vou dar um exemplo aqui. Chave. Deixa eu ver uma maneira que eu posso colocar aqui. Não, na verdade, ao invés de usar isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Eu coloquei um espaço no começo ali. Coloquei outro espaço. Eu vou colocar outro espaço aqui. Vou dar um list. Da label. Beleza. Eu errei ali. É label, não é label. Deixa eu apagar aqui. Beleza. E aqui eu vou colocar a maneira correta. A maneira que eu coloquei aqui em cima é a maneira errada, tá? Eu vou colocar agora a maneira correta aqui. Não vai ter espaço. Vocês precisam prestar muito bem atenção nessa parte. Chave. List. Label. Viu que nas expressões e na instrução eu não separei elas, tá? Aqui, se você separar, tem espaço, tá? E aqui tem espaço, e aqui tem espaço. Como é que você vai separar essas instruções? Por exemplo, a primeira instrução, você deu aqui, né? A primeira expressão. E a instrução você só vai separar por esse aqui. É o único lugar que vai ter espaço, tá? O restante você tem que deixar sem espaço. Essa seria o método correto de estruturação das expressões instruções, tá? Por exemplo, mais um aqui simples. X é igual a 1, y igual a 3. A gente não pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é errado, hein? Isso aqui é a maneira errada de se fazer. Então, a gente sempre vai utilizar essa maneira. É a maneira correta de estruturação, tá? Bom, e sobre o item 7, que eu falei que você sempre deve terminar um comando, né? Uma linha em branca. Sempre termine
uma instrução, uma nova linha. Então, por exemplo, aqui, eu já tenho todas essas linhas criadas aqui. Deixa eu apagar. Digamos que a gente parou aqui, né? Vai ser o correto. A gente finalizou o comando aqui na linha 87. A gente não vai parar aqui. A gente vai terminar nessa linha, na próxima linha em branco, sem nada. Essa é a maneira correta de se terminar o comando. Você fez o último código na linha 87, dá um enter para ele criar mais uma linha e aí sim você vai terminar o comando nessa linha de baixo, tá? Eu vou colocar o comentário aqui para baixo. Aí eu terminei aqui meu comentário, terminou na linha 86 aqui. Eu vou finalizar aqui com import this, um exemplo aqui, print end. Bom, essa seria o PEP 8, tá? Não é nada muito complicado, é realmente a maneira de estruturação. Futuramente eu vou buscar novos métodos explicativos para explicar para vocês. Conforme a gente for fazendo as aulas, né? Eu vou procurar uma maneira mais simplificada de explicando as PEPs, né? Como eu estou aprendendo, eu tô desenvolvendo, né? Métodos de como eu posso passar para vocês da melhor forma, né? Quais palavras que eu devo usar para explicar melhor para vocês sobre a linguagem Python, tá? Então, relevem os pontos de trava do vídeo, os pontos que eu não expliquei bem. Isso eu vou desenvolver conforme a gente for passando as aulas, tá? Eu acho que para o próximo vídeo eu separei um pouco de diretório, se eu não me engano, dir e help, alguma coisa do tipo. Bom, esse vídeo eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado, até mais.